Glória a Deus. Paramos a semana passada no versículo 6, agora continuamos no versículo 7. Já houve a passagem pelo Mar Vermelho, o exército egípcio já foi ali subjugado debaixo das águas daquele mar. O povo de Israel já chegou do outro lado são e salvo por uma operação gloriosa do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Fala para um lado assim, preste atenção. Preste atenção. Na igreja não é lugar de conversar. Diga glória a Jesus. Você quer conversar com Deus só? Fala assim, só com Deus. Só com Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Então vamos ao versículo 7. O povo chegou do outro lado. O capítulo 15 de Êxodo é Moisés cantando em espírito, louvando a ação tão poderosa do Senhor. Irmãos, e o que é melhor de tudo isso é que este ainda é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda opera maravilhas. Deus quer operar nas nossas vidas. Deus deu um livramento tão grande para aquele povo. Deus vai nos livrar. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 34. Clame que Deus vai te ouvir. Versículo 7. Com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como rastolho. A grandeza da tua excelência. Fala para o mundo lado, Deus é grandíssimo. Deus é grandíssimo. Os caminhos de Deus são inestáveis. Como diz em Romanos 11, seus pensamentos são insondáveis. A grandeza de Deus, infinita, não tem tamanho. Isaías 40, ele considera as nações como se fosse a gota que cai do balde. Como o pó miúdo das balanças, ele lança as ilhas para ele como se fosse uma coisa pequenininha. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Salmo 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Repita comigo, Deus é admirável. Admirável. A grandeza do Senhor é infinita. Deus opera em todas as nações, em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os níveis sociais. Deus tem acesso a todos os corações. Mateus 11:25, graças te deu, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, e assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Irmãos, Deus é muito grande, Deus opera. Não tem nada que seja difícil para Ele. Derribaste os que se levantam contra ti. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes Deus deixa que o inimigo se levante contra alguém, e Deus deixa que esta ação do inimigo perdure por um certo tempo. Carta de Jesus à igreja de Esmirna: eis que o diabo se levantará contra vós, e lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Então Deus deixa, é por um período, e Deus sabe o porquê. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que o crente tem que fazer? O crente tem que clamar. Fala isso para um lado, o crente tem que clamar. O crente tem que clamar. Glória a Deus. Irmãos, ainda que a situação, ainda que a tribulação, ainda que até a perturbação do diabo, ou seja, a permissão de Deus, clame em qualquer circunstância. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5. Diga glória a Jesus. Clame. Ainda antes do culto, o Senhor me trouxe a lembrança. 2 Samuel 24. Davi pecou no recenseamento. 1 Crônicas 21, diz que foi o diabo que o incitou. Essa história está narrada em 2 capítulos da Bíblia, 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24. E Davi pecou e o Senhor se irou, e Deus mandou uma praga severa em Israel, 3 dias de praga, e o anjo estava em Jerusalém para destruir a cidade por causa daquele pecado. Mas Davi clamou fortíssimo, e foi lá na eira de Ornã, um pedaço de terra no alto, eira. O dono daquela eira era o Ornã,
Jebuseu, descendente dos antigos habitantes da cidade de Jerusalém. E Davi ali clamou e fez um altar de sacrifício, clamou o Senhor, e o Senhor restringiu aquele juízo. O juízo era para ser maior, mas Deus mandou o anjo que parasse com aquilo. Diga glória a Deus, em resposta ao clamor. Então tem que clamar. Fala assim, tem que clamar. Tem que clamar. Irmãos, aqui Deus se levantou e destruiu o inimigo. Só que demorou um tempo. O inimigo ficou perturbando. Mas chega a hora que Deus se levanta e nos dá a vitória. A vitória é nossa. Fala assim, a vitória é nossa. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Enviaste o teu furor que os consumiu como rastolho. Derribar os que se levantaram contra ti. Irmãos, quem se levanta contra Deus vai ser derrubado. Ainda que permaneça por um pouco de tempo. Fala assim, misericórdia. Misericórdia. Irmãos, que não sejamos nós jamais achados combatendo contra Deus. Foi o conselho de Gamaliel. Se isso é obra de Deus, não podereis desfazê-la e ainda podereis ser achados combatendo contra Deus. A pior coisa que existe é Deus querer fazer alguma coisa e você se opor. Ou Deus não querer que algo se faça e você insistir naquilo. É uma das coisas mais desgastantes que existe. Como Deus disse a Jó, contender com o Todo-Poderoso, porventura isso é ensinar? De forma alguma, ficar em luta contra a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que significa isso? Se levantar contra o Senhor. Irmãos, nós temos que ter um andar seguro na presença de Deus e sempre perguntarmos ao Senhor. Digamos assim, seu filho resolve tomar uma decisão, fazer alguma coisa e você se opõe ferozmente. Mas você tem certeza desta tua oposição? Busque a Deus. E se o que seu filho ou filha está fazendo, e se é da vontade de Deus? Você se opondo, você está se opondo contra Deus. Diga glória a Jesus. Se na tua empresa o teu patrão toma uma decisão e você se opõe, mas meu amado, busque ao Senhor para saber a origem daquilo. Antes de combater qualquer coisa, tenha certeza da fonte. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou muito forte esta semana. Nós precisamos clamar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós precisamos clamar por este bairro. A igreja está aqui. Essa igreja tem que ser uma bênção aqui neste lugar, neste bairro. Diga glória a Jesus. A luz resplandece nas trevas. As bocas de fumo têm que desaparecer, os bares têm que fechar, os traficantes têm que se converter a Jesus. Isso já aconteceu um pouco, mas tem que acontecer mais. Temos que clamar nisso. Diga glória a Deus. Nós temos que clamar pelo nosso país, irmãos. Eu sinto Deus falando isso. 1 Timóteo 2, 3, começando 1, rogo antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Irmãos, temos que orar. Diga glória a Jesus. Irmãos, no nosso coração brasileiro, fala assim, misericórdia, existe uma incredulidade muito grande quanto ao país por causa de tanta falcatrua. Então, a hora que fala em orar pelo país, a gente até pensa, está na Bíblia. Mas será que vai mudar alguma coisa? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que é para orar, se diz que é para orar porque é lógico que Deus vai ouvir e Deus vai mudar. Irmãos, nós temos que orar. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem gente que pensa assim, ai pastor, mas nós aqui uma igrejinha, aqui no Higienópolis, orar pelo Brasil, isso não vai ter, irmão, pastor, isso é uma gota d'água no oceano. Diga glória a Jesus. Elias era no país inteiro, por causa da oração de não choveu na terra inteira por 3 anos e meio. Irmãos, Deus não vê quantidade, Deus vê um coração quebrantado e contrito. Diga glória a Jesus. Deus vê alguém que se derrama na sua presença. Então nós temos que clamar pelo nosso país. Diga glória a Jesus.
Aleluia! Voltando ali, o furor de Deus que consumiu o inimigo como rastolho. Deus amado. O salmista diz assim: Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus se ira todos os dias. Graças a Deus que Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor também se renovam todos os dias. Diga glória a Jesus. Mas Deus se ira. E Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, irmãos, nós sempre temos que recorrer à misericórdia de Deus. Diga glória a Jesus. Descanse na misericórdia do Senhor. Se alguém está fazendo alguma coisa errada e esse alguém não se consertar, a ira de Deus vai vir sobre esta pessoa. Não deseje mal. Diga glória a Jesus. Não faça oração de feitiçaria. Senhor, pesa a mão nele, Jesus. Pesa a mão nele. Sai em nome de Jesus. Fala assim, sai em nome de Jesus. Que é isso? O crente nunca ora assim. Orai pelos que vos maldizem, pelos que vos caluniam. Fazei bem pelos que vos maltratam. Diga glória a Jesus. Nunca se faz isso. Sempre se clama pelos outros. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e não deseje mal. A ninguém torneis mal por mal. Romanos 12. Romanos 12 também diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, pode ser raiz de amargura disfarçada. Essa história de alguém faz alguma coisa errada e você fica assim, indignado. Ai, sabe que eu fico indignado. E por que fizeram isso? Mas eu fico indignado. Irmãos, quando eu tenho esses sentimentos muito exaltados, raiz de amargura disfarçada e mal disfarçada ainda. Tem que se derramar diante do Senhor. Você está com bronca de alguém, está com raiva de alguém. Fala assim, misericórdia. Está se indignando muito fácil. Do que se queixa o ser vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quer ficar indignado? Olhe no espelho. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o furor de Deus, meu Senhor. Versículo 8. E com o assopro dos teus juízes amontaram-se as águas. As correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Aqui Moisés cantando profética e poeticamente, falando do ato de Deus de abrir o mar vermelho, o assopro dos seus narizes. Os escritores gostam sempre de fazer figuras antropomórficas de Deus, descrevendo Deus como se fosse um homem que tem nariz, que tem boca, que tem mãos e que tem pés. Diga glória a Jesus. Lógico que isso aqui é a força, a figura de linguagem. O nosso Deus é ilimitado. Fala para o lado, Deus é ilimitado. Glorificado seja Deus. E Deus abriu mesmo o mar e os abismos se coalharam, como diz ali o versículo. Versículo 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Irmãos, o maligno vem com uma gana assassina para cima de nós. João 8 diz que ele é homicida desde o princípio. É grande a fúria do diabo contra nós. Irmãos, às vezes Deus usa profeta com alguém e fala para esse alguém assim: é grande a fúria do diabo contra você. A pessoa já fica se achando especial. Ai, se o diabo tem raiva de mim é porque eu devo ser assim alguma coisa muito, muito, muito miserável. Fazem misericórdia. O diabo tem raiva de você porque você será o que ele nunca vai conseguir ser. Diga glória a Jesus. Vaso, instrumento para a glória de Deus para todos sempre. Filho do Deus Altíssimo, que ele nunca foi e nem nunca vai chegar a ser. Ele era apenas anjo. Diga glória a Jesus.
Louvado seja o Senhor. Esta é a causa da raiva do diabo contra nós. Segundo um pregador, a única coisa que o diabo tem que saber de nós é o número do nosso sapato, visto por baixo. Diga glória a Jesus. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, a fúria do maligno, glória a Deus. Irmãos, e o crente não pode temer. Tem muito crente fraco por aí, tem muito crente que estremece na base com as armações do diabo. Na época em que estava em voga nas igrejas a quebra de maldições. Ai, um macumbeiro diz que vai fazer um trabalho poderoso para você. Ai, pastor, nós temos que orar. Fazer misericórdia! Cada crente fracote, que misericórdia. Irmãos, Golias diz para Davi: vou arrancar tua cabeça, vou te destruir. E amaldiçoou Davi pelos deuses. Davi estremeceu com alguma coisa. Tu vens a mim com espada para eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Tira a tua cabeça, estarem as aves dos céus. Diga glória a Jesus. Ele temeu por acaso a maldição. E Davi teve que fazer oração para quebrar a maldição de Golias capaz. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi quando criança tinha vencido um leão. Quando ele venceu Golias, ele venceu o filho do leão. Diga glória a Jesus. Por isso que diz o Salmo 90, pisarás o leão áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, os filhos das trevas. Mas o Senhor nos dá vitória sobre todos eles. Os inimigos investiram contra mim como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. Com força me impeliram para me fazerem cair, mas o Senhor me sustentou. Salmo 118. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu amado, tem que ter fé. Fala assim, tem que ter fé. Tem que ter fé, tem que crer, não pode estremecer, não pode duvidar, não pode ter medo. Meu amado, quantos por cento aqui deste salão, que se passar numa esquina e ver um trabalho de vela, diz que ai, misericórdia, Senhor Jesus tem poder, ai, senti um arrepio. Quantos por cento? 90? 95? Fazem misericórdia! Daí vem no culto, na pregação, fica meio dormindo, assim. Na presença de Deus não tem temor. Só de ver uma macumba, sente arrepio. Fazem misericórdia. Senhor, amado irmãos, não temeis aquele que pode matar o corpo, não fazer mais nada. Temei antes aquele que tem poder, além de matar o corpo, de lançar a alma no inferno. Mateus 10, 28. Diga glória a Jesus. Tem que ter temor de Deus, tem que ter temor de Deus e não temer as obras do maligno. Diga glória a Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Diga glória a Jesus. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus, irmãos. Crente assistindo no noticiário é só para ficar oprimido. Você não precisa de noticiário, você precisa das boas novas. Diga glória a Jesus. Boas novas de salvação. Tem gente que sai da frente do noticiário já está deprimido, já vai dormir ruim, porque vai ter um terremoto, um maremoto, vai ter um não sei o quê, e a economia está ruim, misericórdia, mas em misericórdia, e alguma vez nós dependemos disso. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1, diga glória a Jesus. Movem reis, saem reis, aconteça o que acontecer, o nosso Deus está conosco, é o nosso Deus para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, meu Senhor amado, meu Deus, Senhor Jesus. Irmãos, eu falo por experiência própria, não assisto noticiário, mas leio revista. Irmãos, leia revista de notícias. Jesus, leia as notícias do céu. Fala esse do lado, leia as notícias do céu. As notícias do céu. As da terra é desesperante. Diga glória a Jesus.
Mas, meu amado, para quem está no Senhor, sempre tem esperança, sempre tem bênção. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Diga glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, então. As ameaças do diabo. Repita comigo. Eu não devo temer as ameaças do diabo. Louvado seja o Senhor. Confia em Deus. Conserte a tua vida com o Senhor. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Fique firme no Senhor. Guarde a palavra de Deus dentro de si. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Salmo 112, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Diga glória a Jesus. Clamarei, à sombra de suas asas me escondo, até que passem as calamidades. Salmo 57, 1, diga glória a Jesus. Salmo 63, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das suas asas. Louvado seja Deus. Deus nos guarda. Fala para o irmão do lado, o Senhor é quem te guarda. Isso é um bom termômetro da tua proximidade com Deus. Se as ameaças do diabo te estremecem, é porque você está enfraquecido na fé. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, na minha empresa diz que está vindo um chefe novo e diz que ele é todo esotérico, diz que ele é um bruxo. Ai, pastor, e daí? Pergunta assim, e daí? E daí? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Meu amado, se você está com medo, é que você não está muito firme com Deus. Está com culpa no cartório. Fazer misericórdia. Fala assim, conserta a tua vida. Conserta a tua vida. Meu amado, porque com brecha, não precisa ser nem bruxo, pode ser qualquer mosquinha do diabo que você já está caindo. Fazer misericórdia. Senhor amado. Irmão, Jesus está falando hoje aqui. Versículo 10. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Louvado seja Deus. Isaías 54. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos de Deus e a bênção que vem de mim, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Esteja na presença de Deus, no refúgio do Senhor, e o Senhor te defende. E podem fazer o que quiser contra você, que tudo irá fracassar. Diga glória a Jesus. Aleluias. Versículo 11. Ó Senhor, quem é como entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Glória a Jesus. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Há um só Deus, e Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4. Diga glória a Jesus. Um só Deus e um só mediador. 1 Timóteo 2,5. Aleluias. Fala para um lado, um só Deus. Um só Deus. Aleluias. Irmãos, e aquela história, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. João 14,6. Ou aquele assim, ai pastor, pois é, lá os muçulmanos eles adoram Allah, mas na verdade é tudo a mesma coisa, né? Deus é o mesmo. Capaz, misericórdia, sai em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. O nosso Deus é Pai de Jesus. Vai lá na Arábia Saudita e diz assim, Allah é Pai de Jesus. Diz isso para você ver. Faz misericórdia. Para você ver quantos segundos a tua cabeça permanece em cima do teu pescoço. O Deus deles não é Pai de Jesus, então jamais será o nosso. E Jesus disse assim, se vós fosseis de Deus, vós me amaríeis, porque eu saí dele. Diga glória a Jesus. Então, quem adora o Deus verdadeiro vai amar Jesus
Sem dúvida nenhuma. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. 1 Coríntios 16. Diga glória a Jesus. Aleluias. Jesus está aqui. Quem é como tu? Pergunta para o irmão do lado: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Se servimos a um Deus todo-poderoso, por que hei de temer eu nos dias maus? Perguntava o salmista. Salmo 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, minha glória e o que exalta a minha cabeça. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se tivermos fé em Deus, não haveremos de temer nada. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza. Não temeremos. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: não temas. Glorificado seja o Senhor. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Fala para um lado: Deus é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repita comigo: eu preciso de santificação. Característica marcante e eternamente proclamado pelos serafins, característica do nosso Deus: santidade. Deus é santo. Isaías 59:2. Os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Temos que abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Diga glória a Jesus. Abandonar o pecado. Fala isso para um lado: abandonar o pecado. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, no meio dos crentes está uma coisa assim muito complicada, um espírito assim de avacalhação no meio dos crentes. Irmãos, o crente tem que ser santo, o crente tem que consertar a vida. Diga glória a Jesus. Tem que ter a vida reta diante do Senhor. Irmãos, sabe o que é esse espírito de avacalhação? A pessoa vem na igreja e quando ouve assim essas pregações assim impetuosas, que tem que consertar a vida, a pessoa ri, acha engraçado e continua com a maior cara de pau. Isso é falta de temor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que ter santificação. Fala isso para um lado: tem que ter santificação. Meu Deus amado, Senhor eterno, tem misericórdia, meu Deus. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores? Repita comigo: Deus deve ser louvado. Terrível em louvores, obrando maravilhas. Salmo 136 diz: aquele que só faz maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus só faz maravilhas. Versículo 11: estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Mais uma linguagem antropomórfica: Deus estendendo a mão direita significa Deus estendendo a mão de favor para alguém. Diga glória a Jesus. Aleluias. Fala para nós assim: Deus vai estender a mão para você. Glorificado seja Deus. Assim como a rainha Esther, que precisou entrar em jejum de 3 dias para se apresentar ao rei sem ser chamada, e quando o rei apontou para ela o cetro real, quer dizer, ela achou graça aos olhos do rei. Irmãos, assim é o crente. Diga glória a Jesus. Hebreus 4: pelo que cheguemos com ousadia ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Glória a Jesus. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Irmãos, temos que clamar até Deus estender a mão. Por isso que disse Jesus em Lucas 18: quando vier o Filho do Homem, porventura
achará fé na terra. Irmãos, uma coisa que os crentes não querem mais fazer é orar. Diga glória a Deus. Sabe, aquele trabalho de oração insistente, que a mulher está orando pela conversão do marido faz 5 anos, faz 6 anos, faz 10 anos. Diga glória a Jesus. Está orando, crendo, e uma hora Deus vai agir poderosamente. Irmãos, ninguém quer mais nada. É assim, ora uma vez, 2 vezes, vai empurrando com a barriga, e se não der certo, separa. Pode ser misericórdia. Falta de compromisso com Deus, falta de compromisso com a palavra. Malaquias 2 diz que Deus detesta o divórcio. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, Deus está falando hoje aqui. Diga glória a Deus. Senhor amado. Então você tem que buscar a Deus até Ele estender a sua mão em favor de você. Tem que perseverar na oração. Fala isso para o lado, tem que perseverar na oração. Aleluias. Senhor eterno. Versículo 13. Tu com a tua beneficência guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Aleluia. Deus, além de nos salvar, Deus quer nos guiar. E Deus quer nos levar à habitação de sua santidade. Fala para um lado, Deus quer te levar para o céu. Aleluia. Irmãos, hoje, durante o dia, o Senhor me fez lembrar do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Senhor me abriu os olhos pelo Espírito Santo para ver que este Salmo também fala de coisas grandes. Este Salmo também fala do desejo do crente de ir para o céu. Diga glória a Jesus. Provavelmente muitos chegarão no céu recitando este salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa eterna de Deus, para não sair de lá nunca mais. Diga glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Deus quer nos guiar até a sua santa habitação. O Senhor quer nos guiar até o céu. E esse percurso às vezes é meio atropelado. Esse percurso é meio turbulento. Diga glória a Jesus. Tem que ficar firme. Parece turbulência de avião. Fala assim, fica firme. Glória a Jesus. Com Jesus o avião não cai. Diga glória a Deus. Jesus é melhor que a TAM. Diga glória a Deus. Senhor, o levaste à habitação da tua santidade. Versículo 14, os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. Os filisteus, os eternos inimigos lá de Israel, que habitavam na região litorânea, em que o povo tinha que passar perto deles para chegar à terra prometida. Então eles haveriam de ouvir que Deus tinha trabalhado em favor do povo de Israel, e isso iria causar um estremecimento nos inimigos do povo de Deus. Irmãos, o crente fiel e verdadeiro, ele é temido pelos demais, porque os demais sabem que Deus opera em favor dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem escassez na terra de crentes verdadeiros. Fala para o lado de Deus, quer crentes verdadeiros. Aqueles que estremecem. Aqueles que fazem os outros estremecerem por verem os atos poderosos de Deus em favor de si. Diga glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Isso qualquer um de nós pode ser. É só se derramar inteiramente na presença do Senhor. É só buscar a Deus em espírito e em verdade de todo o coração. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Irmãos, quem tem que estremecer é o inferno. Lembre-se daquela frase: Jesus não desceu do céu para defender o céu, mas para atacar o inferno. Diga glória a Jesus. Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já ouvi muitas explicações ilustrativas deste versículo. A última que eu ouvi é muito encorajadora. As portas do inferno não prevalecerão, quer dizer, a igreja pode entrar até dentro do inferno para resgatar vidas em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
Muito provavelmente esse era o sentido da figura de linguagem usada por Jesus. Podemos ir até nas trevas profundas, tirar os que estão lá. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou muito forte essa semana em Mateus 4. O povo que habitava em trevas viu uma grande luz. É a profecia de Isaías 9, repetindo em Mateus 4. O povo que habitava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Irmãos, tem gente que vive na sombra da morte. Sombra da morte é depressão, é espírito de suicídio. A pessoa não morreu, mas está na sombra da morte. Fazem misericórdia. Vida miserável, vida em trevas, vida negra, vida cinzenta. E nós temos que ir até a sombra da morte, tirar essas vidas de lá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o pregador que veio na vigília passada, geralmente os missionários que vêm aqui, geralmente são pessoas simples, e cheias de dons do Espírito Santo. E esse, como eu disse para os meus irmãos que não conhecia, fiquei conhecendo aqui, nós temos que manter uma pessoa assim bem ilustrada, cheio de estudos e de qualificações e pós-graduações, e mesmo assim cheio de fé e cheio de dons do Espírito Santo. Quer dizer que uma coisa não é obstáculo à outra, é só não deixar que a mente obstrua o Espírito. Diga glória a Jesus. Jesus está falando aqui. Irmãos, o pregador, ele usava assim de umas ironias bastante finas. Era preciso estar ligado em espírito para entender o que ele estava querendo dizer. Uma das frases que ele disse, provavelmente por revelação, ele disse assim: esta igreja nasceu arrancando vidas do inferno. Diga glória a Jesus. A hora que ele disse isso, todo mundo disse glória a Jesus. Só que na verdade o que ele disse era: nasceu arrancando vidas da porta do inferno. Por que parou então? Pergunta para nós assim: por que parou? Era isso que ele queria dizer. Diga glória a Jesus. Ué, agora os irmãos não disseram glória a Jesus, não é engraçado? Diga glória a Deus. A igreja nasceu arrancando vidas do inferno. Nós vamos até o céu arrancando as vidas do inferno em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer nos usar. E quando nós nos dispomos à presença do Senhor, daí que nós estamos cheios de graça, cheios do poder. Irmãos, tem gente que agora está se escondendo. Deus está falando aqui. Diga glória a Jesus. Tem gente que está se escondendo. Pastor, antes eu falava muito. Agora, pastor, eu estou aqui quieto no meu canto, porque, pastor, já tive tanta tribulação. Meu amado, quando você estava na ativa, você estava vitorioso. Tribulação veio depois que você se aquietou. Diga glória a Jesus. Volte à ativa e o Senhor volta a te dar vitória em nome de Jesus. Deus nos chamou para tirarmos vidas do inferno. E pare de ter medo do demônio. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Jesus. Irmão, Jesus está falando. Mas olha que texto poderoso. Moisés dizendo assim: os inimigos foram subjugados, caindo como chumbo no mar. Não tem potestade que possa sequer chegar perto do poder do Todo-Poderoso. Diga glória a Jesus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Deus é poderosíssimo. Por que temer? É só estar na presença do Senhor, é só fazer a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, é só estar em comunhão com o Senhor, derramar o coração diante de Deus, não sair da simplicidade que é em Cristo, que diz lá 2 Coríntios 11:3. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, o Senhor me falou o seguinte hoje: algumas pessoas já estão num estágio melhor, porque no lugar de serviço, elas já pararam de dar mau testemunho. Então, já melhorou bastante. Mas o Senhor diz o seguinte: não é só parar de dar mau testemunho. Agora é hora de começar a dar o bom testemunho. Diga glória a Jesus. O Senhor diz de gente aqui que antes ficava falando besteira no serviço. Daí lógico, não tinha coragem de evangelizar por causa das besteiras que falava.
O Senhor fez uma obra na tua vida que besteira você não fala mais nada. Fechou a boca, graças a Deus. Agora é hora de abrir a boca para falar a palavra de Deus. Fala para o mundo do lado, é hora de abrir a boca. Deus está falando, Deus está te incomodando no teu interior. Diga glória a Jesus. Aleluias. Glorificado seja Deus. Aleluias. Irmãos, o Senhor está falando que o Senhor quer nos dar olhos espirituais, olhos de compaixão. Diga glória a Jesus. Isso que Jesus quis dizer em João 4, erguei os olhos e vede os campos brancos para a ceifa. É uma figura de linguagem. Os discípulos que estavam junto de Jesus, eles erguiam os olhos, sabe o que eles viam? Samaritanos, que eram inimigos naturais dos judeus. Jesus via eles como campos brancos para a ceifa, pessoas prontinhas para serem salvas. Diga glória a Jesus. Estes olhos que Deus quer te dar. Você não vai mais ver o vizinho chato do andar de baixo. Você vai enxergar ele como alguém que está bem perto da salvação. Diga glória a Deus. Aleluia. Fala para Deus, quer mudar os teus olhos. Glória a Jesus. Você vai olhar para a sogra e não vai mais ver a sogra. Vai ver uma alma sedenta por Jesus. Só Jesus, minha filha. Diga glória a Deus. Fala assim, só Jesus. Aleluia, irmãos, Deus quer fazer grandes coisas. Versículo 15. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e terror cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Louvado seja Deus. Deus iria pôr um terror no coração dos inimigos. O povo de Deus passasse no meio deles, vitoriosamente. Diga glória a Jesus. Aleluia, o Senhor quer te conduzir em vitória. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor nos guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34. Diga glória a Jesus. Aleluia, Deus nos livra. Irmãos, tem gente que fica morrendo de medo assim dessas histórias assim de assalto, de estupro, de não sei o que. Meu amado, Deus nos livra. Quando os homens de Sodoma quiseram violentar Ló, os anjos não deixaram. Diga glória a Deus, os anjos não deixam. Assim sabe Deus guardar da tentação os piedosos e reservar para si. Diz lá 2 Pedro 2, diga glória a Jesus. Fala para nós assim, Deus te guarda. O Senhor te guarda, confia. O Senhor guarda, não tosqueneja nem dorme. Glória a Jesus. Irmãos, para encerrar nessa noite, versículo 17: tu os introduzes e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus tem coisas preparadas para nós e Deus quer nos levar até elas. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, temos que buscar mais ao Senhor. O Senhor me falou hoje o seguinte, ouça, diga glória a Jesus. Para várias pessoas, Deus tem falado assim: Deus tem uma grande obra a fazer na tua vida. O que Deus tem para fazer em você, Ele nem começou ainda. Irmãos, mas quem assim já ouviu muitas profecias, às vezes começa a banalizá-las. A pessoa diz assim, já ouvi isso, e até agora nada. Fazer misericórdia, também com esse monte de fé que você tem, capaz que vai dar alguma coisa mesmo. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso. Sabe com quantos anos que Moisés começou no ministério? Com 80
80 anos de idade. E foi ele que escreveu o Salmo 90, que diz que a vida do homem é até 70. Quem chega a 80 é com câncer e enfado. Foi aos 80 que Deus o chamou, e ele foi o maior líder político e espiritual em Israel. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tem esperança. Deus tem coisas para você, mas Deus está trabalhando em você. Irmãos, Números 12:3, Moisés era o mais manso, mas teve que ser amansado por 40 anos no deserto. Então, meu amado, Deus está trabalhando em você para fazer a grande coisa que Ele prometeu. Meu amado, nem que seja nos 80, mas Deus faz e te faz ir até os 120 para gozar da bênção. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, no mercado de trabalho da terra, 40 já é velho. O mercado de trabalho de Deus, 80 está começando. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, permaneça fiel. Deus está... Irmãos, é que quando você está sendo trabalhado pelo Senhor, dá um sentimento assim de esgotamento, e dá um sentimento assim, acha que em mim não dá mais nada, não tem aquele monte de promessa, mas desse estado que eu estou, acho que vai, sei lá, acho que Deus vai cumprir essa promessa no céu, de certo. Fazer misericórdia, mas é um trabalho de Deus, porque Deus quer despir você de toda soberba, de toda presunção, de toda pretensão própria. Diga glória a Deus. Irmãos, todos nós, no começo da jornada cristã, nós nos achamos assim uma bênção em potencial. Todos nós. Diga glória a Deus. Nossa, eu nas mãos de Deus, sai da frente. Jesus. E sabe, irmãos, o que acontece? Nesse estado assim de presunção, Deus te abençoa e Deus te batiza no Espírito Santo. Daí aguenta o sujeito. Diga glória a Deus. Pois é, mas por que Deus faz isso? Porque Deus tem todo o tempo do mundo, né, meu amado? Diga glória a Jesus. Ele deixa, daí você pinta e borda com os dons que você recebeu, mas Deus tem muita paciência. Ele sabe que vai chegar o dia dele baixar a tua bola. Fala assim, Deus vai baixar a tua bola. Diga glória a Deus. Como diz a missionária Maria José, Jeová tem uma agulhinha própria para murchar a tua bola. Fica bem murcha. Diga glória a Jesus. E daí, irmãos, vem o tempo da murchice. Aquela pessoa que era toda, daí fica lá. Ai, pois é a luta. Estamos aqui na prova. Estamos aqui na aprovação. Passa um ano, passa 2, passa 10. Diga glória a Jesus. Deus está trabalhando em você. Deus está acabando com você, para daí Ele poder te usar. Você era muito espaçoso. Diga glória a Jesus. Não tinha espaço para o Espírito Santo, você ocupava tudo. Diga glória a Deus. Irmãos, quando Deus finalmente apareceu, nós já vimos Êxodo 3, quando Deus apareceu para Moisés na sarça, e Deus disse, eu te envio. Moisés, eu não. Manda outro. Eu não sei falar, não sei ouvir, eu não sei nada. Estava no ponto. Diga glória a Jesus. Porque 40 anos antes, está lá no discurso de Estevão, ele achava que era tudo, mas um pouco. 40 anos depois, parou de achar tudo. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, permaneça fiel. As promessas de Deus na tua vida vão se cumprir. Irmãos, Jesus está aqui. Deus quer te incendiar de esperança. Não morra no deserto. Fala, irmão, assim, não morra no deserto. Você tem que chegar até o tempo do cumprimento das promessas. Diga glória a Deus. Elas vão se cumprir. Meu amado, isso é uma palavra assim para te acender. Se Deus começou com Moisés aos 80, tem esperança para você. Fala assim, tem esperança para você. Diga glória a Jesus. Você está longe dos 80, então tem bastante tempo para Deus trabalhar. Diga glória a Jesus. Então tem esperança, Deus vai fazer a obra, mas fique firme até lá. Irmãos, como deveria estar a cabeça de Moisés depois de 40 anos no deserto de Midian? Irmãos, o que será que ele pensava? Eu acho, irmãos, que na verdade ele não pensava era nada. Ele vivia assim, todas as esperanças e promessas, tudo assim depositado bem fundo.
Diga glória a Jesus. Nada. Tanto que quando Deus se manifestou, ele levou um susto. E quando Deus disse que iria enviar, ele já não acreditava mais. Diga glória a Deus. Deus trabalhou nele para torná-lo a pessoa mais mansa da face da terra. Meu amado irmão, diga glória a Jesus. No começo de nossa conversão, em toda a nossa impetuosidade, quantas vezes metemos os pés pelas mãos, quanta besteira a gente falou pelos outros, quanta interpretação equivocada de versículo que a gente deu por aí, fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Quantas vezes você se irritou com as pessoas que você estava discipulando? Quantas vezes que você foi meio grosso, que você foi meio estúpido, que você foi meio áspero? Pois é, daí está aí a prova, meu filho, está aí a prova. Por isso que agora Jesus pôs um amaciante celestial em você e deixou de molho. Diga glória a Jesus. Vai ficar mais macio, Senhor amado. Fala assim, Deus vai te deixar macio. Isaías 40, tudo que é torto se endireitará, tudo que é áspero se aplanará, e toda a carne verá a salvação de Deus.